Desculpem lá o barulho do calorífero, mas está aqui um frio diabólico e eu não me aguento aqui sem o calorífero ligado. De qualquer forma, como agora vou fazer barulho, também não há grande problema. Eu mudei de ideias e vou usar este disco agarrado ao barbequim para lixar aqui o ferro. O que vou fazer para evitar que a poeirada salte é dar-lhe um bocado de WD-40, que em caso de dúvida serve mais ou menos para tudo. De qualquer forma, antes de passar com a lixa, eu vou passar com esta espécie de formão, que é o aproveitamento de uma lima velha. Portanto, isto levado ao esmeril, fez-se aqui uma lâmina. Agora, atenção, que esta lâmina corta muito bem, é boa para estas coisas, mas aquilo que não se pode fazer com esta lâmina é martelar com força, é usar isto como se fosse, de facto, um formão a martelar com alguma força. Este aço é muito duro, mas parte com muita facilidade e sai estilhaçado. Portanto, isto para dar pancadinhas tem que ser pancadinhas de amor, com jeitinho, muito devagar, e num caso em que, por exemplo, se quer arrancar um borboto qualquer do metal, qualquer coisita, em que se quer dar uma pancadinha, mas isto não serve para martelar forte e feio. Portanto, isto é apenas um auxiliar. Uma das coisas em que isto é bom é remover ferrugem. Portanto, eu vou usá-lo para raspar a maior parte da ferrugem que haja aqui, pelo menos aquela que seja mais ou menos solta. Ok, vamos ver como ficou. Ora bem, toda esta ferrugem saiu. Saiu mais do que parecia. Algumas estava simplesmente colada. Portanto, talvez tenha tirado metade dela. Vou passar com a lixa rotativa. A baixa velocidade, portanto. Já agora, deixem-me dizer-vos aqui uma coisa. Este barbequim, como eu vos disse, tem aqui um botão que permite que ele rode para um lado ou para o outro lado. Ok? Este botão é elétrico, ou seja, isto atua eletricamente sobre o motor, trocando as ligações do rotor em relação ao stator. Portanto, é porreiro, dá muito jeito em inverter o sentido de rotação apenas com um toque do interruptor. Os barbequins que por aí agora há à venda, eu já tentei comprar um outro parecido com um outro mais recente, e o que acontece é que a inversão de velocidade é feita por um mecanismo que desloca as escovas propriamente ditas. Portanto, qual é o inconveniente? O inconveniente é que para conseguir obter a inversão de marcha é preciso fazer muita força no mecanismo de inversão. Então, em que é que aquilo pode dar problemas? Por exemplo, se nós tivermos aqui um macho para abrir uma rosca e quisermos abrir uma rosca repetitivamente num trabalho qualquer que não exija grande precisão, nós podemos pôr aqui o macho, furamos um pouco, ok, para o lado direito, quando a coisa estiver mais ou menos na zona, invertemos e damos com ele para trás. Agora, esta operação de inversão tem que ser feita praticamente sem mexer o barbequim, porque se nós temos que fazer muita força para conseguir inverter o sentido de rotação, arriscando-nos a fazer força sobre todo o conjunto e a partir o macho na peça. Portanto, esses que tenham atenção, se a ideia é fazer um trabalho delicado, o sistema mecânico não serve, o elétrico é o indicado. Ora, cá temos as duas chapas. Esta está como estava antes. Eu não vou
eu não vou lixar esta por uma simples razão, é que eu vou cortar então aqui as rodelas e lixo as rodelas no fim, que são muito mais pequenas. Entretanto, eu a limpar este limpei, deste lado ficou limpinho, acontece que fiz uma chafurdice monumental, a ferrugem com o WD-40 e com a lixa rotativa saiu disparada em todas as direções, sujei-me todo e acho que vou levar porrada, mas enfim. De qualquer forma, aqui deste lado não limpo porque não vale a pena. Isto vai ficar para o lado de dentro, não há inconveniente nenhum. Aqui é que eu vou precisar que ela fique limpa, porque depois logo se vê porquê. Comecei há um mês no mês, aliás, um projeto que consiste na construção de 3 maços sem ricochete. Acontece que, talvez, enfim, poucos dias depois de começar, há um mês mais ou menos, eu interrompi para fazer outras coisas porque precisei de arranjar algumas ferramentas, de fazer algumas ferramentas que me facilitassem o processo de construção desta coisa. Uma das coisas que fiz foi uma lixadora rotativa que me permitiu ajeitar aqui não só limpar aqui esta superfície, como tornar razoavelmente redondas aqui estas áreas, etc. por aí fora. Bom, vou passar então à fase seguinte, e a fase seguinte consiste em pegar nestes três conjuntos, portanto isto vão ser três maços, eles não são todos iguais, mas são parecidos, e agora vou desbastar, fazer aqui um bisel, e aqui nesta tampa outro bisel. A ideia, portanto, é depois soldar isto com inox. Soldar esta tampa aqui com inox e aqui a mesma história. Portanto, agora vou fazer os biséis. Este maço é da mesma altura, apenas tem tampas um bocadinho mais grossas. E este maço é um pouquinho mais alto, também de tampas grossas. Portanto, agora o que vou fazer nisto tudo, usando a mesma lixa, é desbastar, fazer aqui um bisel, portanto, fazer aqui um V. E depois soldar. Já limpei e biselei os cilindros de aço, dos tubos de aço, e as respectivas tampas para agora soldar. Portanto, o bisel foi feito ali, foi feito aqui também, aquilo que será a tampa. Portanto, ele será fechado assim e será fechado assim. Portanto, foi também biselado aqui nesta zona. E agora ou um dia destes, vai ser soldado a inox aqui nesta zona. Eu vou soldar a inox porque eu tenho alguma dificuldade em controlar a soldadura com a minha máquina. Provavelmente os elétrodos que tenho também não são grande coisa. E estes elétrodos inox são muito estáveis. Isto é um E316L16. Eu suponho que por ter bastante crómio é muito... portanto, a soldadura derrete bem e corre bem, portanto, e não é difícil de controlar.
fica uma soldadura fácil de fazer. É fácil soldar com este tipo de elétrodo. O problema é que está... enfim, eu não quero soldar aqui dentro, quero evitar soldar aqui dentro. Porque o crómio, enfim, quando eu soldar, eu não tenho aqui grande ventilação, praticamente nenhuma. E quando se soldar crómio, solta-se algum crómio para a atmosfera e eu queria ver se não o respirava. Eu acho que ele é perigoso, bastante perigoso, e portanto eu vou tentar evitar respirar o crómio. Talvez lá para o fim de semana eu soldo lá fora na rua, se não chover. Vamos ver o que é que vai aqui sair. Entretanto, cada uma destes cilindros vai levar 2 furos. Aliás, na verdade 3, mas um dos furos vai atravessar o cilindro de um lado ao outro e outro furo não atravessará. Portanto, o furo que atravessa vai levar, portanto, esta barra, vai levar esta barra que é de inox, atravessar aqui, portanto, o tubo. Eu vou ainda cortar aqui esta zona, com a rebarbadora vou cortar aqui esta zona, e depois isto vai furar, vai atravessar de um lado ao outro. Há de haver mais um segundo furo. Eu vou agora então, para adiantar um pouco, não é só para adiantar, eu podia soldar eventualmente, mas reparem, não é boa ideia soldar um tubo, portanto, aqui não é muito difícil soldá-lo desta zona, eu posso soldar uma das tampas. O problema é que quando soldar a segunda, eu vou andar à porrada com a pressão que vai tender a formar-se aqui dentro. Portanto, é evidente que isto vai aquecer e quando eu estiver na finalização, digamos, da soldadura, o que vai acontecer é que vai haver qualquer jogo de pressões aqui dentro que vai tender a expulsar ou pelo menos a dificultar o processo de soldadura na parte final da soldadura. Portanto, eu vou adiantar o trabalho, tanto mais que não sei se é boa ideia eu soldar isto e depois perco alguma margem de manobra. Talvez ainda, incluindo nessa margem de manobra, esteja incluída esta coisa. É provável que eu venha também a soldar, além de soldar aqui por fora, digamos, o braço do martelo, eu se calhar vou também soldar por dentro. Ainda vou ver o que é que consigo fazer, mas evidentemente que se o tapar depois já não consigo soldar. Eu vou guardar a soldadura para a última instância. Entretanto, aqui no torno, enfim, mais ou menos por sorte ou azar, por exemplo, este cilindro entra aqui no torno e eu posso colocá-lo, enfim, aqui nesta zona, na zona deste V, e ele fica, enfim, com estabilidade. Não será uma estabilidade por aí além, mas só para fazer um furo não deve ser muito problemático. Mas há aqui um deles, que eu não sei se é este, é o outro, há aqui um deles que não entra. E, portanto, este que não entra, eu não posso prendê-lo, portanto, não posso prendê-lo aqui neste veio. Eu vou ter que o segurar um pouco. Vou pôr aqui uma régua inox e vou colocá-lo aqui ao centro. Eu já fiz as contas e eu vou apertá-lo, na verdade, apenas 1 milímetro acima do centro do cilindro. Enfim, é capaz de ser suficiente. Eu vou apenas fazer um buraco, não é uma força por além, não é o mesmo que fresar. Portanto, com um pouco de sorte, eu não terei nenhum problema. Para conseguir acertar a posição aqui da broca, eu vou recorrer, portanto, ao detetor de rebordo, que já mostrei num outro vídeo, e vou fazer o seguinte, portanto, eu vou colocar aqui este pequeno bloco com uma mola que tenho aqui, esta mola. A ideia é só segurar o bloco durante um bocadinho. Portanto, eu vou colocar o bloco aqui neste canto e vou segurá-lo com esta mola. Agora vou procurar aqui este rebordo, usando o detetor, e depois basta, portanto, fazer as contas e movimentar para cá a mesa no que diz respeito a metade do diâmetro do rebordo mais metade do diâmetro, portanto, do tubo, do cilindro. Isto para encontrar, evidentemente, a posição central neste eixo. Em relação a este eixo, enfim, vai ser um pouco a olhómetro. Eu vou medir com o peclice, fazer aqui um risco e mais coisa, menos coisa, hei de dar com ele. O que não convém, de facto, é sair muito aqui da zona mais alta do tubo, que há de ser a zona central, até porque depois a broca vai tender a fugir. Portanto, eu vou fazer isso e não deve ser coisa que tenha dificuldade para ir além. Ora, cá temos o detetor de rebordo.
Porque é que eu coloquei aqui, então aqui este bloco? Porque esta superfície do bloco, esta face do bloco, vai estar exatamente na mesma posição que a face, esta face, digamos, vai estar no mesmo plano que esta face aqui desta mandíbula do torno, portanto, e vai estar no mesmo, enfim, vai estar como explicar, aqui na parte mais para o meu lado do cilindro, ou seja, se eu detectar esta face aqui, a posição desta face, portanto, retirar metade do diâmetro daqui do detector, mais metade do diâmetro do cilindro e puxar para cá a mesa, eu vou estar no centro do cilindro. Portanto, vamos fazer isso, não é muito difícil. Agora andamos com ele para trás, até o momento em que o detector salte para o lado esquerdo. Deve estar quase. E está. Ok? Portanto, vou pôr a zeros. Vou pôr a zeros. Ok, já está a zeros. Ok, portanto, vou voltar a experimentar. Agora bem, deve estar quase. Ok, exatamente. Vou fazer novamente, porque eu não estava a olhar quando ele andou para o lado. Ok, aí vai ele, portanto, não há dúvida, estamos no zero. Ok? Portanto, vou retirar o detector, vou subir a cabeça, retirar o detector, ele nem sequer estava muito apertado. Ok, ele nem sequer estava muito apertado. Retirei o detector e agora, portanto, o detector, eu suponho que é de 10 mm, não, exatamente, é de 10 mm, portanto eu vou andar 5 mm para cá, ora 5 mm para cá, portanto 2, 4, 5 mm para cá, portanto neste momento tenho aqui o veio, portanto tenho o eixo aqui da cabeça exatamente neste plano, e agora vou andar para trás metade do diâmetro do tubo. Ora, o tubo tem 42,5, portanto 21,25. Ora, 21,25 para já são... Ora, 20 são 10 voltas. São 10 voltas, portanto eu vou escrever aqui 21. Bem, eu posso sempre voltar a medir se for necessário. Ora, portanto, são 10 voltas, vou andar com ele 10 voltas para cá, faz 20 mm. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, 20. Agora 21. Ora, 21. E agora mais... Ora, 21, já me esqueci. 21, 25. Ora, 25. Ora, 25. Portanto, eu estarei agora com o eixo aqui da bucha exatamente no plano central, aqui na zona mais alta do tubo. Agora vou tirar a medida ao comprimento dele. Ora, ele tem 54 e pouco chito, portanto 25, 27 e mais 15, 27, 15. Portanto 27, 15 e 23, 26, 27, 27, 15. Ok, está bom. Vou fazer aqui um traço com a própria, não se consegue ver assim, talvez se veja. Vou fazer aqui um traço com o próprio bico do peclise. E agora vou colocar a broca, vou colocar uma broca de 5 mm. Agora tenho aqui a caixa de brocas. Um dia deste afei umas brocas, acho que este é de 5. Vou só verificar. Agora uma broca de 5, exatamente, uma broca de 5. Vou colocar uma broca de 5 e depois faço o segundo furo mais largo. Agora, portanto, esta broca vai entrar aqui. Não se deve ver grande coisa porque não há espaço. Ok. Ok.
cortar a broca. Eu sou capaz de estar a ser um bocado imprevidente. Eu vou tirar a broca e vou colocar a broca de abrir caminho, porque posso bem arrepender-me e ela tender a fugir. Enfim, eu vou colocar, cuidado, não faz mal, e portanto vou colocar esta e abrir primeiro caminho com ela. Agora está apertado, bem abaixo. Agora temos que encontrar o centro no que respeita a esta posição. Ora, o centro, ele está no centro agora, exatamente. Portanto, ele está no centro. Vou só verificar que ele também está no centro. Exatamente, ele está, não há dúvida, ele está no centro do tubo. Ora bem, agora colocar uma pinguinha de óleo. Uma pinga de óleo, aqui assim. E vou começar a fazer o furo. Eu estou a ver a régua que está por debaixo do tubo, estou a vê-la a refletir um pouco. Eu tenho a impressão que não terei... Isto que eu estou a fazer não é muito... Enfim, exatamente. Eu tenho a impressão que não apertei o tubo. Com a conversa, a tal história, para facilitar a filmagem, às 2x3, esquece qualquer coisa importante. Ora bem, portanto, exatamente. É que eu estava a ver a régua a refletir, o que quer dizer que o tubo se estava a deslocar. Eu tinha-me esquecido de apertar o torno. Ok, é suficiente. Vamos retirar esta broca, a broca de iniciar o furo, e vamos colocar a broca de 5 mm. Vou dar-lhe aqui um pouco de óleo à mão, de besnaga, que é mais rápido, e agora fazer o furo. Isto deve estar aí umas 500 RPM. Ok. Agora vou fazer a parte de baixo do furo. Ora bem, há aqui uma situação, neste caso não é muito problemático, porque este tubo está um bocado para cima, mas estes tubos vão ficar mais para baixo. O que acontece é que a gente nunca se pode esquecer que quando fazemos um furo com uma broca, o que é que está por debaixo da peça que se está a furar? Neste caso é a mesa da fresa. Ou seria a mesa da fresa se eu não fosse previdente e não tivesse colocado aqui por baixo do torno, na frincha que sobra, um bocado de ferro pelo simples não. Às vezes acontece que um descuido, uma pequena distração, e a broca vai abaixo e fura a própria mesa da fresa, coisa irritante que ninguém gosta de fazer. Isto é, a mesa da fresa é ferro fundido, ou aquilo que se chama ferro fundido. É um ferro muito pouco elástico, muito pouco dado a flexões, mas bastante macio. Portanto, ao mais pequeno descuido, não seria um prejuízo, mas pelo menos era muito aborrecido ficar com um furo ou com a mesa um bocado estragada. Portanto, eu agora vou andar para baixo e vou fazer o furo do outro lado. Atenção agora que tenho que tirar a régua, não é? Senão a régua que lá está, estas distrações não se podem cometer, mas às vezes acontecem. Não devem, mas enfim. Isto... Quem trabalha com o perigo, volta e meia é vítima dele. Ora, lá está ele embaixo. E vai ele furar. Põe mais um pouco de óleo. Está feito o furo. Agora vamos fazer o furo definitivo. Aqui isto vai ser cortado, como eu já disse, esta curva. Portanto, isto tem
Ora, isto tem 12,02, portanto eu vou fazer um furo de 12. Vou fazer um furo de 12 e depois vamos ver o que acontece. Ora bem, em último caso pode ser que seja necessário dar um cheirinho de limadela. Broca de 12. A broca de 12 deve estar na caixa das brocas que eu trouxe há pouco, exatamente. Eu tenho neste momento ali 4 gavetas com brocas, além daquela coleção de brocas que eu tenho espaçadas 1/10 milímetro umas das outras. Eu tenho 4 caixas com brocas, em que uma caixa tem as brocas de milímetro certo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aí fora. Noutra as de milímetro certo mais 0,25, portanto 2,25, 3,25, 4,25 por aí fora. Noutras as de 2,5, 3,5, 4,5. E noutras a de 2,75, 3,75, 4,75. Portanto eu tenho 4 caixas porque estão espaçadas 0,25. Esse tipo de brocas são as brocas que se encontram aí no mercado com alguma facilidade. Não é muito fácil, mas vai-se encontrando. A razão de ser assim é simples. É que se elas estiverem misturadas, digamos, apenas milímetro a milímetro, é mais fácil encontrá-las assim ao olho, porque uma broca de 3 distingue-se de uma broca de 4, uma de 7 distingue-se razoavelmente de uma broca de 8, e se elas estivessem por, digamos, um bocado mais misturadas, era mais complicado distingui-las, dava mais trabalho. Portanto, eu uso esse truque que é espaçá-las, manter as de milímetro certo, de 0,25, de 0,50 e 0,75, todas na mesma caixa. Ora bem, ou cada uma na sua caixa. Ora, isto é de 13 milímetros, tenho aqui uma de 13. Ora, de 12, é capaz de ser esta também a olhómetro, será ou não? Exatamente, 12 milímetros. 11,96. Ora, 11,96 é um bocadinho abaixo de 12. As brocas costumam todas ter um diâmetro um bocadinho abaixo do diâmetro nominal. Aqui tem 12,02, 12,03. Depois tem duas hipóteses. Ou alarga um bocadinho o furo, ou dou uma lixadela aqui. Depois logo vejo. Se calhar as duas coisas. Vamos ver o que acontece. Portanto, a broca de 12 é esta. Vamos ver se eu consigo. Tudo indica que sim. Então, estou sempre com aquele velho problema, que é de saber se consigo colocar a broca na bucha por causa da altura da máquina. Para já, tudo indica que consigo colocá-la cá. Ok, portanto, eu não vou mexer na máquina, vou fazer o furo exatamente na posição em que está. Para onde é que está a broca? Já não sei qual é ela. Já a larguei. É esta. E agora vamos ver se consigo colocá-la cá. Consigo. Ok. Portanto, consigo colocá-la. A bucha, a cabeça da máquina está colocada toda para cima. Portanto, ela já não sobe mais. E como se vê, a broca que é comprida não deixa muito espaço de manobra. Apertar bem a broca. E isto agora vai ter que ser feito com uma velocidade assim mais baixa. Assim do tipo, sei lá, 100 RPM. Isto é um pouco a olhómetro, mas 100 RPM deve ser para isto. Ok? Ora bem, agora há que, para já, molhar um pouco a broca com óleo. Ok? E agora ir furando devagar. Ok? Já está. Vamos ao lado de baixo. Já está. Okay. Este furo está feito. Falta ainda um outro furo que eu farei ao lado deste, não sei ainda em que dimensões, mas não vou ainda dizer para que é que serve.